Olá, pessoal. Na aula de hoje, nós vamos desenhar figuras do folclore brasileiro. Nessas figuras, vocês vão aprender, usando as formas geométricas, a desenhar, mesmo quem não sabe desenhar, mesmo quem não tem essa habilidade, porque são aulas bem didáticas e fáceis para vocês fazer. Vocês já conhecem e sabem que é possível fazer com muita facilidade. Nós vamos começar com uma bruxa que rapta crianças, né. Ela tem a aparência de uma velha ou, ela também, aparece como uma feiticeira que apresenta a cabeça de um jacaré. Já sabem qual é? Isso mesmo, a Cuca, né. Diz a lenda que, a cada 1000 anos, brota de um ovo uma nova cuca. A antiga a antiga cuca, ela vai se transformar em um pássaro, né, e vai embora, vai se misturar com os outros pássaros e perde muitos dos seus encantos, né, ela definitivamente vira um pássaro. E essa nova, ela surge cada vez mais forte e, fazendo 1000 peripécias pelo mundo afora, na região aonde ela, surge. Então vamos ao desenho. Muito bem, vamos começar, como a gente costuma fazer normalmente, usando as formas geométricas elementares. Então vamos começar com um círculo. Este círculo que nós vamos fazer, vai representar a cabeça da nossa primeira personagem, vai representar a cabeça da Cuca. Então você pode traçar, use, né, a sua mão para soltar livremente o lápis para fazer esse círculo bem soltinho. Não importa se ele, não ficar totalmente reto, você vai, conforme vai construindo, vai, aperfeiçoando. Então você vai traçar uma vertical, para mostrar a direção do olhar da figura, e essa a horizontal, ela vai mostrar para você, como você, enquadra os olhos, o nariz, né, boca, no caso da Cuca, o focinho, para que o desenho não fique torto. Então são linhas guias, tá bom? E são guias para que você possa traçar, e definir com mais precisão aonde entram cada peça. No caso aqui, ó, vejam, os olhos de um lado e do outro ajuda você a ter proporção com relação ao tamanho de um e de outro, né. Então, acima dos olhos, você vai traçar mais essa curva que representa a sobrancelha da nossa figura. Então, você traçando os olhos, a figura, dá uma olhadinha como está ficando, né? Um desenho bem simples. E aí vamos para a parte do focinho, nessa parte que não precisa ser muito exagerada. É só você fazer essa curva, né? Como se fosse fazendo um outro elipse, uma figura geométrica. E aí, nessa parte, você representa o nariz de um lado e do outro, que fica escondido ao outro lado do focinho, só uma parte da outra narina que aparece. E aí você completa aonde estaria, a direção que estaria o focinho com relação aos olhos, traça embaixo, como vocês viram aqui, a boca, e vamos aproveitar e colocar uns dentinhos, né, mas não um dentinho que fique muito demonstrando uma coisa muito, agressiva, uma coisa mais leve. Aqui agora vamos colocar a íris. A íris é aquela parte que representa, né, que dá cor aos olhos. Essa é a parte da íris que dá cor e é o que determina propriamente o olhar da pessoa. É ali, é onde a colocação desse elemento é que determina para onde a figura estará olhando, tá bom? Muito bem. Agora, olha, esse círculo é para o corpo. Então, a gente vai desenhar um corpinho para a nossa bruxinha que está em desenvolvimento ainda. Nós vamos fazer uma bruxinha velha, nós vamos fazer o desenho de uma bruxinha mais simpática, porque é importante, é um desenho mais infantil, então vamos fazer uma coisinha mais leve. Né? Então foi feito a cauda, o rabo da nossa bruxinha, que tem a aparência de um jacaré. Já estamos construindo quase que um jacaré, né? Se não for, se não, com exceção de um detalhe que vocês vão ver mais para frente, que vai caracterizar essa bruxinha com formato que tem a cabeça de jacaré. E aqui, olha só, os pés da nossa figura.
ele pode ficar só desse jeito, como se fosse só uma elipse, que ele já dá a ideia de um pezinho, mas se você quiser detalhar um pouquinho mais o pé, você pode colocar dedos, pode representar dedos nos pés dessa bruxinha, tá? Muito bom. Então vamos aqui para a parte da cabeça, né, em que vamos fazer aquilo que vai caracterizar a área da nossa bruxinha, que é o cabelo, né, porque jacaré normalmente não tem pelo, não tem esse cabelo, né, tem, mas a pele é dura, né, seca, e como nós estamos fazendo essa bruxinha, essa figura folclórica, vocês percebem que só o fato de colocar o cabelo já muda totalmente a construção, já você já percebe, já define melhor o personagem, no caso, a Cuca, o personagem bruxinha do nosso folclore. E aí vamos colocar mãos. Quem desejar aprender a desenhar mãos, nós temos vídeos no canal aqui mostrando mais detalhadamente o desenho somente das mãos. Então você pode dar uma olhadinha depois e desenhar, para poder desenhar se tiver alguma dificuldade, tá bom? Aí está. Vamos aproveitar e fazer uma bochechinha. Olha aí, ó, fica mais simpático, mais gordinho, mais fofinha. E a nossa bruxinha, Cuca, vai se materializando aqui, vai saindo do lápis do nosso, vai saindo, né, com o lápis e se apresentando na nossa folha de papel. Aí está, colocando então os dedos dos pés, para quem desejar, para ficar mais detalhado. E o desenho praticamente é esse, já está construído todo o esboço da nossa figura, da nossa cuca. Agora, vamos partir para a finalização, porque esse foi só o esboço, né? Então, para finalizar, você pode continuar usando o seu lápis. É só deixar agora com um pouco mais de força, né? Apertar um pouquinho mais para que ele fique mais escuro, somente nas áreas que correspondem propriamente ao desenho. Então, todas aquelas linhas guias você esquece, porque depois que o desenho estiver pronto, no caso que eu estou fazendo com caneta, aí secando a gente pode passar uma borracha de leve e aí apaga todas as linhas guias. Mas mesmo assim, olha, se você observar como eu fiz mais fraquinho esse desenho do esboço, quando a gente faz com essa caneta mais forte, praticamente eles ficam invisíveis. Todas aquelas linhas vão praticamente desaparecendo em função dessa outra mais forte. E é isso que é legal, né, no desenho. Às vezes você tem desenho que você nem precisa passar borracha depois que você conclui. Vamos lá. Então aqui estamos finalizando toda a parte de construção da nossa cuca. Vamos para o cabelo, que é o que mais caracteriza e que determina o que é que nós estamos fazendo, né? Que não é uma simples figura de um jacarezinho, e sim uma figura enfeitiçada, né? Uma figura, é uma feiticeira, na verdade, não uma bruxa. Vamos dar aquela aceleradinha, porque o mais importante que foi a construção, vocês já pegaram, vocês viram. Agora é só passar a finalização com a canetinha. Muito bem. Agora vamos para uma leve textura, só para fazer com que tenha algum efeitinho mais interessante, colocando uns detalhezinhos na superfície da nossa figura. Vamos aproveitar e colocar como se fosse aquelas sardinhas que algumas pessoas têm, porque aí você dá mais uma textura e aí está a nossa cuca finalizada. Vamos partir para mais um. Legal. Agora vamos desenhar uma burrinha, né? Uma burrinha que se apresenta de cor preta ou marrom, que no lugar da cabeça tem um tacho, né? Uma tocha de fogo saindo constantemente do pescoço dessa burrinha. Uma das histórias da origem dessa figura folclórica, Mula Sem Cabeça, que a maldição, né, que é dada
aquela mulher que tivesse alguma relação afetiva, assim, amorosa, que não seja tradicional com um padre. E aí ela era amaldiçoada para viver dessa forma, como andando, vagando pela floresta, assustando as pessoas, né? Essa figura, ela não é não é só aqui no Brasil. Por exemplo, no México, lá também existe, né? Porque ela se espalhou para vários países e para várias regiões do Brasil. Então, por exemplo, no México, ela é conhecida como Malora, no México. Na Argentina, ela é conhecida como alma mula lá na Argentina. Ela também pode ser chamada de mula ânima ou tatacunhã, ou mula frailera. Mula, frairela, são nomes que são dados ao longo em outras regiões fora do Brasil, inclusive. Vamos então começar o desenho da nossa mula sem cabeça. Vamos começar traçando esboçando a parte do corpo dessa nossa figura, dessa nossa personagem aqui. Então, para traçar, você é só fazer esse formato básico, né? E para cima já representa essa saída do lápis, o pescoço. Em seguida, é só você traçar, colocar as pernas assim, de forma bem simplificada mesmo, né? Uma perna na frente, essa outra que vem aqui atrás. Você solta a mão e joga, que a perna vai saindo automaticamente. Como ela é bem agressiva, a gente já faz ela em uma posição de ação, né? Com as patas levantadas, sempre ao lado da outra, para facilitar, inclusive, o traçado e o entendimento dessa figura, para que todos possam saber e fazer com facilidade. Então, olha só, feitas as patas, aí estão. Agora vamos para a parte do pescoço, porque lá acima não tem cabeça. Nós temos que representar outro elemento. Mas vamos aqui aproveitar que estamos fazendo o corpinho e já riscar a parte do rabinho, a cauda, né? E aí está o rabo da nossa mulinha pronto. E agora é só construir e representar esse fogo que fica no lugar da cabeça da nossa personagem. Olha só. Então você solta a mão, é bem soltinho, e as labaredas vão surgindo, vão aparecendo aí automaticamente. Bem fácil, não é? Então eu acho que todos, mesmo não sabendo desenhar, vão poder desenhar estas figuras com muita facilidade, porque o desenho é bem simples, né? Bem fácil de fazer. Basicamente um contorno usando as figuras geométricas. Depois do esboço pronto, a gente começa então, olha só, a finalizar a nossa figura. Aí está essa parte aí do casco, que na verdade é uma unha, não é? Essa figura costuma ter ferraduras de metal aí. E essas ferraduras fortes, ela pisa em onde ela quer, e onde ela pisa destrói, se ela desejar, né? Porque ela é muito forte, muito poderosa. Eu vou dar uma aceleradinha, porque o restante você já sabe, é só a finalização, né? Olha só, fácil, fácil. A parte do chão, a sombra, e aí está. Mais uma figura folclórica finalizada. Nossa próxima figura, também muito conhecida, o Curupira, né? Aquela figurinha que parece um anãozinho, um anão, que tem basicamente duas coisas: o cabelo, como se fosse, né, cabelo como se fosse de fogo, e os pés. Essa é a característica principal, os pés que são virados para trás.
tá? Então, é uma figura relativamente fácil de se fazer. Imagine que você está desenhando um bonequinho, uma figura, né? Um menino qualquer. Então você, lógico, para já dar um ar um pouco misterioso, né? Diferente, já coloca os olhos numa posição um pouco diferente, né? Até lembra até um certo oriental, alguma coisa diferente. E a orelha também. Você já dá uma arcada um pouquinho diferente para que ganhe um pouco de ar de mistério essa figura que você está fazendo. Não fique simplesmente o desenho de um rosto qualquer. Então aí você faz os olhos, né? Aproveitar e mostrar um olho um pouco diferente, né? Para que a nossa figura realmente se caracterize como um ser fora do normal, fora do comum, mesmo olhando apenas o rosto, tá bom? Então foi feito aí o esboço básico. Agora olha só, o cabelo também é todo espetadinho, dando aquela ideia de que tem um, né? Ele representa a ideia de uma chama, umas labaredas pequenas que compõem, que constrói essa figura do cabelo do nosso personagem, nosso Curupira. Aí está. Simples, usando figura geométrica. Vamos agora para o corpo, usando também, como vocês observam, uma figura um pouquinho deformada, né? Uma figura geométrica um pouquinho deformada, né? Parecendo até um feijãozinho, uma coxinha, alguma coisa parecida, para que fique fácil também de desenhar. Então, só uma olhadinha. Ó. Eu estou fazendo basicamente as pernas. Então, se você olhar assim, as pernas do jeito que estão, nem dá para perceber nada. Você não consegue visualizar nada de diferente. Vou até já fazer as mãos para a gente ver que aparentemente parece até uma figura normal. Mas vocês vão ver que tem algo de diferente quando nós construirmos os pés. Nesse caso aqui, estamos fazendo as mãos, uma de um lado, outra do outro, que vai sair, e aí vocês vão ver, ó, estou fazendo a marcação de estaria o joelho, e agora sim, vamos aos pés que são virados para trás. Olha como fica até, de certa forma, esquisito, mas é assim mesmo. A característica do Curupira é justamente os pés virados para trás. Para quê? Porque desta forma, a ideia é que ele possa enganar os caçadores, né? Porque aí os caçadores pensam que ele está indo numa direção e, na verdade, ele está indo na direção oposta, justamente por causa das pegadas que ficam contrárias à direção normal que toda pessoa pode ter, pode perceber quando tem pegadas. E ele faz isso justamente para enganar as pessoas que andam na floresta sem saber exatamente qual a direção que ele está tomando. Agora vamos colocar uma roupinha, tudo natural, ele é o protetor da floresta, né? Ele vive nesta região. Vamos colocar um colarzinho, porque tem muito a ver com os índios. E aí, olha só, a outra mão da nossa figura, percebam que é fácil esse traçado. Vocês já desenharam figuras desse jeito. Então, agora a gente treina, exercita e aperfeiçoa o desenho, construindo outros tipos de figuras, né? Essas figuras mais místicas, essas figuras do folclore brasileiro. Fácil, não? Então, olha só, uma lancinha para que ele possa abrir caminho pela mata. Às vezes ele monta em alguns animais, como o porco, por exemplo, para sair correndo, sair vagando pelas florestas afora. Aí está, o esboço está pronto, moleza, fácil demais. Façam com calma, não tem pressa, tá bom, gente? Agora, caneta para finalizar. Como eu já falei, se você não tiver a caneta como esta, você vai poder usar o seu lápis comum e aí você aperta, né? Você pega e deixa ele mais forte, você calca um pouquinho mais e o desenho fica legal do mesmo jeito. Vamos àquela acelerada para dar tempo de fazer mais uma figura importante do nosso folclore. Vamos finalizando. O nosso Curupira.
Aí está, prontinho. Agora vamos aproveitar e só colocar uns grafismos, uns risquinhos assim que vão representar a mata, né, os matinhos da floresta, que é o habitat natural desta figura. Prontinho. A nossa próxima figura é o Saci-Pererê, também conhecido como Matinteperê, Martim-Pererê, que é de origem tupi, de origem indígena, que possui um gorro vermelho. Esse gorro é mágico, inclusive, né? E diz a lenda que no início o nosso Saci tinha duas pernas e um rabo. E aí, numa disputa lá, numa roda de capoeira, ele se deu mal lá e perdeu, né? Ficou só com uma perna vagando pelas florestas. E ele se tornou o protetor das ervas medicinais, das plantas medicinais, né? E assim está sendo construído, olha só, o corpo da nossa figura, todos, vocês percebem, formas geométricas, circulares. O círculo é a base das nossas figuras. E aí a característica principal do nosso personagem, o pé, que no caso ele só tem um agora. E aí vejam como é fácil fazer o pé, usando forma geométrica no início, e aí construindo os dedos, você tem a representação fácil de um pé. E o nosso personagem só tem um mesmo. Agora vamos aos braços. Desta grande figura do folclore brasileiro, vindo diretamente da região sul do Brasil. Outras histórias que contam do nosso Saci é que se você deseja prender, né, um desses aí, você precisa pegar uma rede, uma peneira e jogar aonde tem um rodamuinho, né? Onde tiver um rodamuinho de vento, você joga ali, que provavelmente é ali que vai estar o Saci andando, correndo, se escondendo. E para mantê-lo preso, você tem que colocar dentro de uma garrafa, senão ele escapa. Se não for dentro de uma garrafa, ele foge com muita facilidade. E agora outro ponto importante que ele faz, né, que antes dele não fumava, e depois ele começou a fumar. Depois que ele perdeu a perna, a outra perna, ele, né, aparece com o gorro mágico e esse cachimbo. Aí está o esboço prontinho da nossa figura folclórica, do nosso Saci-Pererê, que também anda nas nossas matas por aí afora, fazendo todo tipo de peripécia. Esboço pronto, como vocês sabem, é hora de finalizar. Vamos usar então a caneta para que você, inclusive, possa ver melhor o desenho. Veja, a construção você vê fraquinho, que é importante, porque aí a gente não precisa nem apagar os riscos, e agora está aí a finalização com a caneta. Vamos dar aquela acelerada, porque você já viu toda a construção, agora é só para visualizar o final mesmo. Prontíssimo, já estão aí todos juntos na floresta. E é isso, pessoal. Valeu, até a próxima aula. Tudo de bom, pratiquem, bom exercício. Até lá.